Em Timeu, Platão supõe a existência de um deus, o demiurgo, o fabricante, o artesão, que contemplando a beleza das ideias existentes, tratou de reproduzi-las. Utilizou-se do material disponível, algo como causa inicial da mitologia, e foi modelando a semelhança das ideias todos os seres do mundo. A obra é perfeita, apesar da imperfeição do material empregado. O conjunto desta obra é um mundo, que no todo apresenta uma ordem, e que é como o ser de Parmênides, único, limitado e, uma vez criado, eterno. Parmênides foi um filósofo grego da cidade de Eleia, na costa sul da Magna Grécia. Para Parmênides, a verdade é o caminho do pensamento, já que o ser, o que existe, é tudo aquilo que pode ser pensado. Logo, o que não é, o não ser, o que não existe, não pode ser pensado nem dito, sendo este um caminho ilusório. No entanto, o nada, antes impensável em Parmênides, muda de significado em Platão. É o outro, algo que não são as ideias, isto é, a própria matéria de que é feito o mundo. É esse outro que faz com que o mundo seja dominado por variações, pluralidades, aparências, opiniões e injustiças. Para Platão, a contemplação das ideias pela qual se conhece o bem é condição para retornar ao universo sensível e imperfeito, a fim de moldá-lo, tal qual o demiurgo, a imagem e semelhança das ideias. Muito bem. A verdadeira filosofia proclamada por Platão recusa a solução dos sofistas, para os quais a justiça e injustiça não passam de convenções. Sócrates já havia apontado um caminho diferente. Justiça e injustiça confundem-se porque os homens não sabem verdadeiramente o que é justiça, não conhecem a sua essência. Ao contrário, permanecem no nível da aparência, que são o modo como as coisas aparecem aos homens e como esses as percebem por meio dos sentidos. No mundo sensível, cada um se apega a um aspecto das aparências e o transforma em certeza, em verdade, gerando opiniões que também são variadas e divergentes. Além disso, é comum que as opiniões ocultem interesses pessoais. Desse modo, a opinião jamais pode conduzir ao verdadeiro conhecimento. Muito bem. Platão entende que, para se alcançar o verdadeiro conhecimento, é necessário superar o nível da opinião. Mas há uma condição para isso, a de que as essências existam. Platão diz que elas existem, e disso a geometria fornece exemplos. O círculo é um objeto puramente conceitual, no sentido de que um círculo perfeito não existe em nenhum lugar do mundo exterior. O círculo é um objeto matemático puro, que possui análogos na realidade percebida, mas nenhum dos seus análogos é idêntico a ele. Fora do mundo da geometria, nossos sentidos captam, por exemplo, uma diversidade de frutas de diferentes tamanhos e cores, mas jamais nos enganamos sobre elas. São todas frutas. Assim também é a justiça, em torno da qual existe tanta controvérsia. Há algo que, mesmo intuitivamente, se pode reconhecer como justo. Platão denomina essas essências de eidos, palavra que pode ser traduzida por ideia ou forma. Assim, se no mundo sensível há várias frutas diferentes, existe, por outro lado, uma única ideia de fruta. E para os diferentes círculos que percebemos, há uma só ideia de círculo. A pluralidade das coisas e as mudanças são próprias do mundo sensível. Cada ideia, ao contrário, é única e imutável, existindo verdadeiramente e não apenas no sentido da ideia, tal como hoje comumente o entendemos. Assim, o mundo inteligível existe de forma anterior e mais efetiva do que o mundo sensível. Ele é o verdadeiro mundo real. Embora separados, o mundo sensível e o mundo inteligível, segundo Platão, estão relacionados. As coisas sensíveis imitam as ideias que lhes correspondem,
do mesmo modo como um pintor imita em seu quadro a natureza. Mas é também essa imitação que permite aos homens, situados no mundo sensível, conhecer as ideias, como quem se lembra do modelo do qual foi tirada a cópia. Conhecer é assim reconhecer, lembrar-se das ideias que foram contempladas pela alma, mas esquecidas por causa do apego do corpo às coisas sensíveis. A alma possui essa capacidade de reconhecer as ideias porque, de certo modo, participa de um mundo inteligível. Como as ideias, a alma é imaterial, incorpórea, impalpável, constituindo um elo que ainda mantemos com o mundo inteligível. Por fim, o despertar da alma para o mundo inteligível ocorre por meio de um sentimento, o amor. Inicialmente, o amor é carnal e deseja um corpo belo, mas aos poucos passa a desejar a própria beleza e o reconhecimento da sua ideia. Muito bem. O amor que deseja a verdade é a própria filosofia, o amor ao saber. Platão ilustra os passos desse amor por meio de uma alegoria, que seria a alegoria da caverna, que abre o livro 7 da obra A República. O mundo sensível é como uma caverna, na qual os homens se encontram acorrentados, de tal modo que só podem olhar para as paredes escuras do fundo. Atrás deles há uma fogueira, cuja luz projeta na parede sombras obscuras, que formam a única realidade percebida por esses homens. Imagine que um deles conseguiu sair da caverna. A intensa luz do sol quase o cega, mas logo seus olhos acostumam-se à claridade. Então, ele vê a verdadeira e bela realidade, o mundo inteligível. Maravilhado, volta à caverna para comunicar aos companheiros a sua descoberta, mas eles não o compreendem. Muito bem. O filósofo que encontra a verdadeira realidade tem como missão de voltar à caverna, o mundo sensível dos homens, mesmo que ali seja incompreendido. Afinal, viu a luz que ilumina a realidade e possibilita o conhecimento de como os homens devem agir. Conhecer para Platão é conhecer o bem, a ideia suprema que ilumina as demais ideias. É uma pena. Chegamos ao final de mais uma aula. Espero que todos tenham gostado. Até uma próxima vez.